O nosso canastrão de novela mexicana não abandona de maneira nenhuma a ideia dos pontinhas. É uma coisa doentia. Eu digo, o Tite parece um jumento com antolhos. Para ele, futebol só pode e deve ser jogado com 4-3-3, com pontinhas abertos. Até quando ele escala um armador, um meio armador como o Gerson, ele bota o cara lá. Isso depois de 2 jogos em que ficou evidente que o time melhorou, porque o Gerson tinha liberdade. Onde é que o Flamengo vai parar com um técnico teimoso assim? Porque é impressionante, cara. O jogo de hoje é decepcionante ao extremo. Ao extremo. Porque o que todo mundo pensava era o seguinte: não, o Tite entendeu, finalmente o Tite entendeu, que é com 4 jogadores no meio-campo, o Gerson fazendo a função que era do Everton Ribeiro, mas jamais atarrachado na linha lateral direita, e os 2 atacantes com liberdade para se locomover, e o Arrascaeta chegando por trás deles. Não. Salve, salve nação! Vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo, que avançou para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Todavia, não fez uma boa atuação diante do Amazonas e, com isso, oscilou mais uma vez na temporada. Todavia, o time está sendo bastante criticado pela atuação na noite desta quarta. O jornalista Renato Maurício Prado detonou a insistência de Tite nesse sistema de 4-3-3. Para ele, jogar com 2 pontas abertos, o Flamengo não consegue render. Vocês concordam? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de Renato Maurício Prado ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar a análise perfeita que o jornalista fez desta partida envolvendo o Amazonas e Flamengo. O Flamengo está classificado, embora, convenhamos, não tenha jogado bulhufas nas 2 partidas. É impressionante, falando sério, gente, é impressionante. Depois dos 2 ótimos jogos contra o Corinthians e contra o Bolívar, o que todo mundo esperava? Bom, o time agora encaixou, o time se achou. O time vai agora só evoluir. Passou uma semana treinando. Treinando e descansando. Uma semana inteira. E o que se viu hoje? Um recuo de pelo menos 10 casas. Se fosse aqueles joguinhos, avance 10 casas, volte 10 casas. Por quê? Porque o nosso treinador, o nosso canastrão de novela mexicana, não abandona de maneira nenhuma a ideia dos pontinhas. É uma coisa doentia. Hoje o Gerson jogou, meus cachorros estão irritadíssimos aqui com o Tite. Hoje o Gerson jogou fazendo as vezes de Luiz Araújo. Não eram 2 pontinhas típicos, mas o Gerson jogou estacionado na ponta direita. Onde, sabes, ele não rende metade do que ele rende quando ele tem liberdade para poder fazer o quarteto do meio-campo. Quarteto do meio-campo, Tite, aprende de uma vez por todas. Não dá para jogar com 3 homens no meio-campo e 2 pontas abertos. Não adianta o Gerson estar na escalação se ele está escalado com a ordem para jogar do lado da linha de lateral. Quer abrir, quer fazer amplitude, avança os seus laterais. Ainda mais contra uma baba do boi do quiabo como é o Amazonas. Com todo respeito ao time do Amazonas, que eu acho que é um trabalho que até que está sendo bem feito, em 5 anos o time já está na Série B, o time está enfrentando o Flamengo quase que de igual para igual, mas, cara, é um time tecnicamente muito fraco. O Sassá do Botafogo, lembra do Sassá do Botafogo? Que em grande forma era uma porcaria. Pois bem, ele agora com não sei quantos quilos a mais, está parecendo uma geladeira, ele é atacante titular do Amazonas. O único jogador do Amazonas que realmente é tecnicamente bom é o ponto esquerda. Vou até ver aqui o nome dele, que eu me esqueci do nome dele. O Pontinha, acho que é Serafim. O Pontinha, esse é embaçado. Esse é embaçado. Olha aqui.
Serafim, exatamente, Matheus Serafim. Esse é embaçado. Mas fora ele, é tudo jogador medíocre, gente. Medíocre no sentido mediano. Não estou dizendo que são pernas de pau, mas é tudo jogadorzinho mediano. E o Flamengo conseguiu se atrapalhar com um time, com jogadorzinhos medianos. Por quê? Porque o Tite não abandona, não adianta. Eu digo, o Tite parece um jumento com antolhos. Para ele, futebol só pode e deve ser jogado com 4-3-3, com pontinhas abertos. Até quando ele escala um armador, um meio armador como o Gerson, ele bota o cara lá. Isso depois de 2 jogos em que ficou evidente que o time melhorou, porque o Gerson tinha liberdade. Porque o quarteto do meio-campo conseguiu fazer a bola circular bem. Porque a dupla de atacantes conseguiu ter mais liberdade para se movimentar. Vocês viram hoje, inúmeras vezes, vou repetir, inúmeras vezes, o De La Cruz, coitado, que aliás é uma preocupação grande, sentiu o joelho. Provavelmente não vai jogar contra o Milionários. Olha o problemão pela frente. Mas, enfim, o pobre do De La Cruz, com a bola nos pés, e 4 caras na frente dele parados. Parados. É o famoso futebol de totó, dedobol, ou dedobol, se vocês preferirem. Cebolinha parado na esquerda, Gerson parado na direita, Arrascaeta e Pedro entre os zagueiros. Em vários momentos, essa situação se repetiu. Em vários momentos. Aí é complicado, cara. Aí é duro, quer dizer, o cara achou a fórmula da Coca-Cola, que era óbvia, vamos combinar que essa Coca-Cola qualquer alquimista fazia no banheiro de casa, depois de ver o que o Jesus fez e que o próprio Dorival fez, mas não. Ele quer porque quer jogar no 4-3-3 com pontas abertas. Onde é que o Flamengo vai parar com um técnico teimoso assim? Porque é impressionante, cara. O jogo de hoje é decepcionante ao extremo. Ao extremo. Porque o que todo mundo pensava era o seguinte, não, o Tite entendeu, finalmente o Tite entendeu, que é com 4 jogadores no meio-campo, o Gerson fazendo a função que era do Everton Ribeiro, mas jamais atarrachado na linha lateral direita, e os 2 atacantes com liberdade para se locomover, e o Arrascaeta chegando por trás deles. Não. Ele hoje empurrou o Arrascaeta lá para dentro também. Arrascaeta, que ninguém nos ouça, não está jogando bulhufas. Né? Bulhufas. Já podia ter sido substituído no intervalo para entrar o Lohan. Pois o Lohan foi um dos últimos que ele botou. Um dos últimos que ele botou. Como é que se entende a cabeça do Tite? Gente, me ajuda. Me ajuda. Não é possível, cara. O Tite está parecendo o Vanderlei Luxemburgo de atualmente. A sensação que eu tenho é que as 2 Copas fizeram o Tite parar no tempo e no espaço na dimensão errada. Na dimensão errada, porque o Tite diante das Copas era melhor do que esse Tite agora. O Tite que saiu das Copas é um Tite pior do que eu era técnico do Corinthians. E ele parou ali. Para ele, o futebol só tem sentido se jogar no 4-3-3 com 2 patetas abertos pelas pontas. Ele não vê nem o Guardiola jogar, cara. Não é possível. Não é possível. O Guardiola tem sempre alguém aberto, mas é uma rotatividade completa. Ele não. Ele crava 2 caras na ponta e empurra 2 entre os zagueiros. E aí fica aquela pasmaceira que a gente vê todo jogo. É uma autêntica pasmaceira. Ficam os backs tocando e o pobre do De La Cruz, quando o Jorge está jogando, imagina sem o De La Cruz, hein? Imagina o que vai acontecer sem o De La Cruz. Os caras procurando para quem dá a bola. Está todo mundo marcado lá na frente. Está todo mundo marcado. Gente, é desanimador. Realmente é desanimador. O Flamengo ganhou hoje, um gol cagado, vamos lembrar. Aliás, o Pedro é o herói da classificação da Copa do Brasil, porque, afinal de contas, ele fez 2 gols. 1-0 no Maracanã foi gol dele. Aliás, uma linda jogada, né? Que teve, se não me engano, foi De La Cruz. Não sei se foi Bruno Henrique ou se foi o Vinha.
Não, acho que foi Bruno Henrique, Vinha, que cruzou, botou na cabeça do Pedro, deu uma cabeçada espetacular. Aquelas cabeçadas de almanaque, né? Mas hoje não, hoje foi um gol cagado. Hoje o Igor Jesus deu uma bomba que provavelmente ia para fora e o Pedro meio que se ajoelhou ali, a bola bateu na perna dele e matou o goleiro. Não interessa. Artilheiro é para isso. Aliás, por falar em artilheiro ou ex-artilheiro, o que houve com o Gabigol hoje no jogo foi mais um sintoma claro do que o Landim pretende para ele. Mas isso nós vamos falar um pouco mais adiante. Mas, enfim, cara, não é possível, cara. Esse jogo, essa maneira de jogar do Flamengo, além de ser improdutiva, ela é extremamente irritante para quem está torcendo pelo Flamengo. Ela é extremamente irritante, porque fica aquela nhaca de passe para lá, passe para cá, passe para lá. Aí os caras ficam parados na frente, quando recebe a bola, tem 2, 3 dobrando a marcação. O Cebolinha não conseguiu fazer praticamente nada hoje. Driblava o primeiro, vinha o segundo, fazia falta. E como errou passe o time do Flamengo? Como errou passe, meu Deus? Como é possível um time da categoria do Flamengo passar uma semana treinando e no jogo seguinte errar o número de passes que o Flamengo errou hoje? O Tite é capaz de inventar que o gramado era isso, o gramado era aquilo. O gramado era uma bosta mesmo. Mas, porra, não pode errar tanto passe, cara. Várias jogadas do Flamengo morreram e originaram contra-ataques em erros de passe. Em erros de passe. Olha, desanimador. Esse Flamengo, que penou tanto contra o Amazonas, Tintim, esse Flamengo não vai a lugar nenhum na temporada. Não vai a lugar nenhum na temporada. E eu que tinha começado tolamente a me animar, a dizer, porra, achamos o time é esse. A maneira de jogar é essa. Não. O Tite passou uma semana inteira querendo que o time voltasse a jogar no 4-3-3. Tarrachou o Gerson na direita, tarrachou o Cebolinha na outra, na esquerda, e empurrou o Arrascaeta e o Pedro no meio dos zagueiros. Típico dedobol. Típico futebol de totó. E só não é pior porque tem um cara chamado Nicolas de la Cruz, que joga uma barbaridade. Mas que, pelo visto, sentiu o joelho, tanto que depois do jogo ele estava com uma bolsa de gelo no joelho, e joelho é uma coisa complicada. Vamos torcer, vamos orar para que não seja nada mais sério. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre a atuação do Flamengo, né, na noite desta quarta-feira, diante do Amazonas. O Flamengo vinha de 2 atuações boas, contra o Corinthians no Maracanã, em que venceu, e também contra o Bolívar, também no Maracanã, partida essa que o nosso Flamengo conseguiu golear, né, o adversário. Foram 2 bons jogos e que o Flamengo mostrava ter tido uma evolução no que diz respeito à questão tática e à questão física da equipe. Tanto é que nesses 2 jogos o time correu, né, se empenhou, se esforçou o máximo possível e conseguiu criar muitas oportunidades nesses 2 jogos. Ontem, contra o Amazonas, assim como aconteceu no primeiro jogo, o Flamengo teve muita dificuldade. Foram poucas oportunidades criadas, né, chances claras de gol, que o Flamengo, né, infelizmente, sempre tem tido dificuldades quando enfrentam times que ficam mais recuados esperando o Flamengo atacar. Ontem, o nosso time, infelizmente, não fez uma boa atuação. É claro que o mais importante nesse momento era a classificação e o Flamengo conseguiu. Se tivesse até empatado, teria conseguido o objetivo principal. Mas estamos aqui analisando a partida em si, o futebol que o Flamengo apresentou, o desenvolvimento que a equipe teve dentro do jogo, né? O Flamengo mais uma vez mostrou que esse sistema
4-3-3, com Cebolinha aberto de um lado. E ontem, quem jogou uma boa parte da partida aberto do outro foi Gerson, né? Gerson jogando ali pela direita como se fosse um ponta. Infelizmente, esse sistema de jogo não vai dar certo. E até no segundo tempo, quem entra é Luiz Araújo, ou seja, deixando claro mais uma vez que ele é adepto a esse sistema de pontas. Nesse 4-3-3, o Flamengo, infelizmente, não tem rendido o esperado nas partidas. Tanto é que nas partidas anteriores que o Flamengo jogou bem, contra o Corinthians e contra o Bolívar, o Flamengo povoou mais o meio de campo, deixou o Gerson mais à vontade ali no meio para flutuar e fazer um meio campo rodar essa bola, e o Flamengo jogou bem esses dois jogos. Então, fica nítido e muito que o Flamengo não vai conseguir boas atuações quando tiver esses dois pontas abertos. É claro que pode haver exceções e pode, em determinado momento, esse sistema dar certo, mas tem dado mais errado do que certo. Além de não ter jogado bem, o Flamengo criou poucas oportunidades. Arrascaeta em uma noite não muito inspirada e mais uma vez De La Cruz correndo bastante ali no meio de campo, e ele até preocupa porque foi substituído com uma dor no joelho, né? Um incômodo no joelho. Com certeza, nesses próximos dias ele vai realizar exames para saber se é lesão ou não. Vamos torcer que não passe apenas de um incômodo, de uma dor, de alguma pancada que ele teve no jogo, e que nas próximas partidas ele esteja disponível para atuar, porque ele faz uma diferença enorme nesse meio de campo do Flamengo. Ele consegue, né, mostrar que o Flamengo precisa dessa garra, dessa determinação, dessa raça do jogador. Nem todos os jogadores estão na mesma sintonia que De La Cruz, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla. Tem que haver cobrança, tanto por parte da diretoria, assim como também por parte do treinador. Os jogadores têm que entregar, no mínimo, raça dentro de campo, né? Vontade de vencer. Se não for na técnica, tem que ir na raça. Mas o time é técnico, né? Ontem o gramado era ruim? Era. Mas o Flamengo tem que atuar melhor nas partidas. É claro que o Flamengo não vai jogar bem em todos os jogos. É questão de lógica, e quem entende de futebol sabe que isso é normal. A oscilação no campeonato. Agora, desde que iniciou o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo tem oscilado e muito. São poucos os momentos que o Flamengo fez 2, 3 jogos bons. Tinha feito agora Corinthians e Bolívar. Já nesse jogo contra o Amazonas, o Flamengo tem essa oscilação aí, e que de fato é preocupante para o restante da temporada. O torcedor rubro-negro fica imaginando, será que jogando dessa forma contra um Palmeiras, um Atlético Mineiro, uma equipe que com certeza irá levar mais perigo, o nosso time vai conseguir vencer? Fica essa dúvida e fica esse descontentamento da torcida e até também dos jornalistas, né? Renato Maurício Prado aí, de acordo com ele, o Flamengo jogando dessa forma de fato não ganha nada, e eu concordo. Tem que evoluir bastante e tem tempo para isso. E Tite tem que entender que esse sistema de jogo não tem dado certo. Quando você faz a armação do time e vê que no primeiro tempo o Flamengo não jogou bem, tenta de alguma forma mudar o sistema de jogo sem trocar algumas peças, sem trocar jogadores, apenas trocando os lugares dos atletas. Com certeza o Flamengo teria atuado melhor. Quando o jogador não está bem, por exemplo, o Arrascaeta, ele não jogou bem o primeiro tempo. Por que não tirar ele logo no início do segundo tempo? Deixou ele jogar ainda mais tempo ainda no segundo tempo e colocou Lohan só no final da partida. Então são algumas situações que ele precisa corrigir e que ainda dá tempo de ser corrigido. Agora, se chegar nas fases mata-mata, tanto de Libertadores, como também na fase mata-mata da Copa do Brasil, o Flamengo não vai avançar jogando dessa forma, porque são jogos muito importantes. Você fez uma partida ruim, você pode colocar o campeonato em risco. Mata-mata são apenas 2 jogos, em casa e fora. Dependendo do que você apresenta no primeiro jogo, o segundo jogo você já está eliminado. Então o Flamengo precisa abrir os olhos, né,
Hoje, o Flamengo ainda tem essa condição de poder oscilar, porque ainda essa fase da Copa do Brasil foram times considerados pequenos, né? Amazonas na Série B. E, mesmo assim, o Flamengo sofreu muito para eliminar o time do Amazonas. Vamos torcer que na próxima fase o Flamengo jogue melhor e atue daquela forma que jogou nos últimos 2 jogos, contra o Corinthians e contra o Bolívar. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.